Fala, minha rapaziadinha, beleza? Gusmão aqui, começando mais uma aula de filosofia, a terceira aula de filosofia do Fator na sua casa. Só que antes da gente começar, tu já sabe, né? Tu já sabe o que que vem por aí. Aquele rock boladão. Vinheta, véi. Galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, terceira aula de filosofia do Fator na sua casa. Hoje eu vou começar com um assunto que não é tão trabalhado assim, mas ele é muito importante, eu considero muito importante, e essa aula é bem breve, ela é bem tranquila. O nome dessa aula é Período Helenístico, né? Introdução ao Pensamento Helenístico. E nela nós vamos misturar algumas questões históricas e filosóficas, para a gente conseguir saber bem do que virá pela frente, né? Para a gente conseguir ter uma ideia do que será o estudo da filosofia helenística, que compreende quatro casas filosóficas, né? Quatro tradições filosóficas: o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. Beleza? Antes da gente entrar nessas tradições filosóficas, né, nós precisamos ter em mente o que elas significaram historicamente. Por que elas surgiram? Por que a tradição dos clássicos se encerrou, né, com Sócrates, Platão e Aristóteles? O que aconteceu? O que estava acontecendo na Idade Antiga, para a gente conseguir saber o que estava rolando? Então é o seguinte, a nossa aula de hoje, ela tem três objetivos que nós vamos cumprir rapidamente. O primeiro objetivo é saber o que foi a dominação alexandrina, né? Então, período de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, tu sabe, né? 1,55 m de altura. Por que o cara desse recebe o nome de Alexandre o Grande? Gusmão o Rico, mora na Pavuna. Vai entender. Mas tudo bem, beleza. Isso aí a gente não contesta. Segunda coisa, o que foi o período helenístico, beleza? Período helenístico, ele é um período muito importante para a gente. A gente vai entender em termos históricos e filosóficos esse período. E terceira e última coisa, saber o impacto que o período helenístico causou na filosofia. E a partir desses impactos, né, do mapeamento, da discussão do que eles foram, nós vamos cair direto nessas quatro tradições filosóficas importantíssimas para a gente. Tudo bem? Então olha só, eu começo a nossa aula fazendo uma diferenciação. Historicamente, a Grécia tem dois períodos importantíssimos. O período clássico, que é o período de Sócrates, Platão, Aristóteles, o período da democracia ateniense, da formação da Liga do Peloponeso, as cidades-estados se unem e tal, enriquecem, cultura pra caramba, muita filosofia, geometria, arte, escultura, tudo isso fluindo de uma forma absurda, extremamente potente nas cidades-estados gregas, principalmente em Atenas. Beleza? Então isso é importante pra gente, esse contexto é aquele contexto que surge após as tentativas de invasão persa, né? Que tu viu lá no 300. Espartanos! Maneiríssimo e tal, que não sei o que, tu fica até, caraca, vou botar isso no meu time de LOL e tal, que não sei o que, tu... Enfim, ajuda a levantar a moral. Beleza? Então, esse é o período clássico. Depois desse período clássico, nós vamos ter o período helenístico. Esse período helenístico, ele começa a partir do momento de dominação alexandrina, ou seja, de dominação do Império Macedônio, beleza? Alexandre o Grande, filho de Filipe II da Macedônia, será o imperador que conseguirá reunir, né, aquele momento, um grande império. O mundo inteiro estará dobrado diante de Alexandre. Mesmo dobrado diante de Alexandre, talvez assim ficasse maior que... Não, brincadeira. Para com piada sem graça. Zoeira, ficar zoando, pô, ficar gastando a altura do cara, né? Só que o cara era salva-vida de aquário, mano. Nada a ver. Não, tô brincando, tá? Então, uma vez revelados os nossos três objetivos, nós vamos começar então a nossa aula. A dominação alexandrina, pra gente entender, ela teve alguns critérios que até então nós não havíamos encontrado da forma como ele fez. Primeiro, Alexandre o Grande recebeu a educação de Aristóteles. E durante seus 20 e pouquinhos anos, né, 21, 22, não se tem uma precisão muito clara sobre isso, quando seu pai morreu, ele se torna um imperador. O Alexandre o Grande, como um bom macedônio, recebeu educação macedônia. Recebeu treinamento militar, recebeu conhecimento de estratégia de guerra, recebeu o básico da educação, montar um cavalo, manejar uma espada, dominar um escudo e assim sucessivamente. Contudo, ao receber de Aristóteles, porque o pai do Aristóteles era médico do pai do Alexandre, ao receber do Aristóteles uma educação grega, o Alexandre o Grande se fascina
pela cultura grega, se fascina, digamos assim, pela filosofia e tudo que os gregos haviam sido capazes de conceber até aquele momento. Ele percebe que, para além dos jardins da Macedônia, além da educação macedônia dada, havia um mundo cultural, racional a ser desvendado, a ser mostrado para todos. Então, o Alexandre o Grande, ele será um grande entusiasta, um grande fã da cultura grega, beleza? E aí ele vai começar na sua dominação, no momento em que ele domina esses impérios, ele vai ter algumas posturas diferentes das posturas que os imperadores haviam tido até então. Isso precisa ficar muito claro pra gente. Gusmão, que tipo de postura? Primeiro de tudo que o Império de Alexandre o Grande vai de uma ponta a outra, do Ocidente ao Oriente, do que era descoberto no mundo até então, até aquele momento. Segunda coisa, que o Alexandre o Grande ele faz uma parada muito louca. Primeira coisa louca que ele faz, ele se casa com uma mulher persa. O Império Persa era um império também muito grande naquele momento e havia sido o império que tentou, invadir a Grécia, né? É o Rodrigo Santoro lá naquele filme bonitão, fantasiado de Rei Xerxes, aquela coisa toda e tal. Então, ele se casa com uma mulher persa para simbolizar uma união dos povos. O casamento, ele era uma forma de tornar a guerra um motivo esvaziado, né? Tornar a guerra algo não tão mais viável, uma vez que agora os dois povos estavam unidos através de um casamento. Então a primeira coisa que ele faz, ele se casa com uma mulher persa. Gênio, já se casa com uma mulher persa para impedir alguma espécie de infidelidade, alguma espécie de subversão por parte dos persas. Segunda coisa que ele faz, ele casa os seus oficiais com mulheres orientais. Ou seja, ele vira para os seus oficiais de guerra, os braços direitos, os tops dele, a tropa dele. E aí, rapaziada, vocês são fechamento mesmo, vocês são meu, aqui estão no coração, fechadão, JJ, geral junto. É o seguinte, vocês vão precisar escolher uma mulher aí que seja do Oriente, que seja desses impérios loucos e tudo mais, e vocês vão ter que se casar com elas. Porque isso vai simbolizar, para mim, uma garantia de que vocês não irão explorar aqueles povos. Eu não estou os dominando para explorá-los, mas para de alguma forma construir um império bom, um império eudaimônico, tal qual ele recebeu, né, a missão de seu mestre Aristóteles. A terceira coisa que ele faz, e isso é muito louco, ele pega 30 mil jovens persas, né, jovens persas aleatórios. Vou lá nas favelas persas, vou procurar aqui. Esses jovens persas, eles vão ser incorporados agora ao meu império. Isso é doideira. Isso é doideira. Isso é doideira. Ele traz os jovens persas para o seu império. Imagina você, os Estados Unidos dominando uma nação e tal, não sei o que, chega aqui no Brasil, né? Vou trazer aqui 30 mil jovens para fazerem parte do meu império, para fazerem parte da minha nação. Isso era o quê? Uma forma de representar para aquelas populações locais que esses jovens iriam manter a sua fidelidade ao local de onde eles tinham saído e que o rei também, o imperador, no caso, teria um compromisso muito claro, muito fidedigno, digamos assim, com aquela localidade. Então, ele faz essas alternativas, ele cria essas opções justamente para conseguir favorecer uma aliança entre o seu império e o restante dos povos dominados até então. Ele cria a coesão. Como o império era muito grande, o receio dele era que pequenas subversões pudessem existir nas pontas do império, nos locais mais distantes, e ele não tivesse controle ou não tivesse como controlar todas de uma só vez. Então, para evitar isso, ele faz com que essas populações mais distantes, faz com que as populações mais perigosas se vejam como participantes do seu império. Gênio, Alexandre. Gênio. Ele aprendeu que era estratégia do grego estratégia, aquela coisa, tu já sabe, aquela velha piada do Capitão Nascimento. Ele funda, isso é o louco, né? Uma outra parte da estratégia, além das questões de coesão social que ele faz no seu império, uma outra coisa que ele fazia muito importante, ele funda cidades baseadas nos moldes das cidades gregas, cara. Já pensou nisso? As cidades gregas, elas tinham um jeito próprio de funcionar. Então você tinha lá Atenas, né, com Paternon, o oráculo de Delfos, a Ágora, a praça pública, né, o espaço público de discussão e tudo mais. Você tinha as assembleias, onde a cidade era toda feita nesses moldes. Ele vai replicar esses modelos, esse modelo grego de cidades ao redor do mundo. Por isso que se você um dia for a Alexandria, recebe aí que você um dia vai poder viajar, se você já não viajou, depende para quem esse vídeo está chegando.
Se você for em Alexandria, ou nas ruínas de Alexandria no Egito, você vai perceber que guarda muita similaridade, por exemplo, com as cidades gregas. Mas é Egito, não tem nada a ver. Mas guarda porque foram cidades construídas nos moldes das cidades gregas. Imagina, um cara constrói cidades nos moldes da pavuna. E vamos ver aqui agora, saber se tá que nem a pavuna. Deixa chover aí pra ver. Ih, tá enchendo pouco, hein? Não, precisa encher mais. Não tá que nem a pavuna. Enche mais um pouquinho. E aí, moleque bom, agora tá enchendo bem. Isso aí, pô, o carro, né? O carro são como as motos são como as lanchas, os carros como jet skis, os pedestres são os banhistas, né? Você já deve ter ouvido falar nisso. Isso é pique pavuna. Não, vamos construir nos modelos de São João de Meriti. Galera meritiense achou que ia escapar. No modelo de São João de Meriti. Tá com pouco buraco. Não. Bota mais buraco aí no... Isso, mar fundo. Buraco fundo. Isso. Não, bota esse aqui um perto do outro, porque São João é isso, né? Você sai de um buraco e cai no outro. Você tenta sair de um, aparece outro. Você nunca consegue sair de um buraco, né? Então, ele vai criando, ele vai multiplicando. Desculpa, tá? Não foi a intenção ofender ninguém. É uma brincadeira com meu amigo Napoleão de história, tá? Porque ele é meritiense, ele se orgulha muito de São João de Meriti e tal, a cidade dele natal. Enfim, ele gosta de zoar também a minha pavuna. Então, se a gente parar para pensar, ele vai criando, né, essas cidades nesses moldes gregos, porque ele tinha muita inspiração. Isso já dá um pouco o direcionamento do que nós vamos ver daqui a pouquinho. Por quê? Porque se ele cria essas cidades nos moldes gregos, o pensamento, a filosofia, a cultura grega também será espalhada. A cultura grega também será disseminada, né, por esses novos territórios. Tudo bem? Então as medidas de Alexandre foram numa direção, né? Fundir povos desiguais, mostrar que esses povos tinham um horizonte igualitário entre eles, mostrar que as dissonâncias que existiam no Império, uma cidade melhor do que a outra e tudo mais, a tentativa dele era igualitarizar todas as cidades, fazer com que todas as cidades tivessem o mesmo acesso, a mesma cultura, criar, de certa forma, uma identidade entre todos. E o segundo ponto era o entrelaçamento, a segunda estratégia, o entrelaçamento de tradições culturais. E as tradições culturais que serão defendidas serão as tradições culturais gregas. Beleza, então isso precisa ficar muito claro até aqui. Alexandre até aí está sendo um excelente imperador. Ele está tentando misturar as coisas, está tentando criar uma forma do seu império, pelo fato de ser tão grande, não ruir sem que ele perceba. Então ele está criando coesão social, ele está criando coesão cultural, política, digamos assim. Beleza? Então, a partir disso, né, uma vez que nós entendemos essa maneira como as decisões do Alexandre o Grande, nós vamos entender o que é esse segundo estado da civilização grega. Esse período em que as cidades-estados vão perder sua preponderância, vão perder sua autonomia política e vão conceder essa autonomia política ao Império Alexandrino, ao Império Macedônio. E aí, como é que eles vão ficar? Esse é o primeiro ponto. É o fim da cidade-estado. Maneiro porque o grego vê a sua cultura indo para vários lugares, ele vê a sua cultura sendo a predominante, sendo a difundida. Show de bola, né? Show de bola. Tudo bem? É aquela piada, né? Quem é o bilíngue? O bilíngue é que fala duas línguas, né? Quem é o trilíngue, que fala três línguas? E quem é a pessoa que fala apenas uma língua? É o norte-americano, porque ele só precisa falar inglês. Não é isso? Ou seja, o mundo todo fala inglês. E é mais ou menos esse o sentimento do grego. Por que eu preciso aprender inglês? Porque o mundo inteiro fala inglês, é uma linguagem universal hoje em dia. É uma supremacia cultural norte-americana, digamos assim. Perceberam? Então é mais ou menos isso que o Alexandre está tentando construir. Só que, ao construir isso, o grego perde aquilo que lhe era mais importante, que era a participação política, que era a democracia ateniense, né? E aí a sua perda de autonomia coincide com a chegada do período alexandrino. E isso precisa ficar muito, muito, muito claro pra gente. Então, a partir desse afrouxamento, há um afrouxamento... Ih, tá passando vários fusquinhas aqui na rua, não liga não, tá? Pavuna, sabe como é. Sorte que o cavalo não tá relinchando, que tem muito charrete, aquela coisa, bezerro, bode. Enfim, a galera de Éden também entende um pouco. Esse afrouxamento dos laços que ocorre entre o cidadão e a cidade ocorre porque agora esse indivíduo ele não tem mais cidadania. Ele não tem mais obrigações e deveres pautados na cidade-estado. E o que ele tem agora é uma fidelidade ao imperador. O que é fidelidade ao imperador?
acreditar no que ele fala, obedecer os seus decretos e segue o baile. Não é mais um costume político de participar, tomar decisão, fazer uso da filosofia, pensar o que vai ser melhor de fazer, o que a gente vai fazer aqui. Não, olha só, vamos entrar em guerra? Não, quem vai ser eleito agora? Isso tudo acaba, porque a cidade-estado grega perde a sua autonomia política. E ao perder a sua autonomia política, vem também um sentimento de isolamento, né? E de insegurança por conta desse declínio, beleza? Esse isolamento e essa insegurança por conta desse declínio, elas acontecem porque a polis grega era o que permitia a união de todos os cidadãos até aquele momento. A polis grega era o motivo pelo qual todo cidadão grego poderia se unir. Ela era, perdão, cebolinha, né? Ela era o elo, o laço de identidade que unia os gregos. Tudo bem? Beleza? Então isso é importantíssimo pra gente. Uma vez que esse laço não existe mais, nós vamos ter novos encontros acontecendo. Os gregos, durante as cidades-estados, eles eram meio etnocêntricos. Eles acreditavam que existiam os gregos e todo o resto era bárbaro. Todo mundo que não é grego é bárbaro, porque não lê, não pensa, não faz uso da filosofia, não faz uso da razão, não toma decisões pautadas naquilo que a razão pode oferecer, beleza? Então o resto é bárbaro. Já nesse momento helenístico, que data a partir da dominação macedônia, da dominação alexandrina, né? Isso não vai existir mais, né? É o fim da divisão gregos versus bárbaros. Agora, o que vai existir é uma nova realidade. O que a gente encontra nessa nova realidade? Primeiro, o provincianismo cede lugar ao universalismo e ao cosmopolitismo. A palavra cosmopolita, ela fica bastante famosa nessa época. Quem é o cosmopolita? Bom, para pensar em cosmopolita, a gente tem que pensar em grandes cidades ao redor do mundo. Pequim, Nova York, Londres, Paris, Berlim, tudo bem? São cidades cosmopolitas. Significa dizer que cidadãos do mundo inteiro, de várias cidades, de diversas localidades, transitam, passam por esses locais. Então são cidades cosmopolitas. Você não vai encontrar apenas nova-iorquino em Nova York. Você vai encontrar chinês, você vai encontrar o cara que é de Berlim, o cara que é de Tóquio, o cara que é de Londres, o cara que é de Paris, o cara que é de Amsterdã, beleza? O cara que é de tudo quanto é lugar, pessoas de diversos locais. Então, significa dizer que Nova York é uma cidade cosmopolita. E o Império Alexandrino não era um império cosmopolita? É óbvio que vai se tornar um império cosmopolita. Ele vai se casar com uma mulher persa, ele vai pegar soldados persas, ele vai casar os seus oficiais com pessoas do Oriente, ele vai replicar o modelo grego para todas as outras cidades. Então, as outras cidades, os habitantes das outras cidades vão se ver pertencentes àquele estilo, não mais o grego. Então, é um estilo universal, ou seja, todos vão se ver pertencentes, e cosmopolita ao mesmo tempo. Cosmopolita porque agora você não tem uma identidade fixa, você tem uma identidade agora que é, de certa forma, heterogênea, tudo bem? São vários entrelaçamentos, várias pessoas de tudo quanto é lugar, sim, misturando de alguma forma aí as suas identidades locais, as suas identidades da polis. Por isso, cosmopolita, percebe? Polita vem de polis, é aquele que participa da polis, né? Então o universo é o universo da cidade, beleza? Isso é importantíssimo pra gente. O universo que todos eles conhecem é um só, e não é mais um universo muito puro, segundo o sentido grego. Agora é um universo mais heterogêneo, colocado a todos. Tudo bem? Então, já que essas pessoas viam-se pertencentes a um império universal, né, a um mesmo império, nós vamos perceber que a filosofia também vai sofrer mudança. Não tem mais um Aristóteles que fala pro ateniense. O que você tem agora é pessoas que vão fazer filosofia, e eu vou explicar de onde isso surge, mas que não vão fazer filosofia para uma cidade. Vão ter que encontrar um novo objeto filosófico. Se antes Aristóteles olhava para a cidade, para os gregos, agora quem vem a partir dele vai continuar um legado. E aí a gente tem que se fazer a seguinte pergunta, que é o nosso terceiro objetivo. Como a filosofia, como o pensamento se relacionam com as mudanças ocorridas no período helenístico? Isso é importantíssimo para a gente. Como se relacionam com as mudanças ocorridas no período helenístico? E aí a gente vai chegar lá. Houve um movimento duplo. Isso claro, é um movimento bifurcado de preservação da tradição grega. Um caminha
tradição grega que é preservada, porque é nela que o Alexandre o Grande se inspira, mas o outro caminho, ao mesmo tempo, traz para a gente uma transformação, visto que precisava se adaptar ao pensamento, né? Adaptar o pensamento às demandas dessa nova sociedade cosmopolita. Então o pensamento não vai mais fazer sentido se ele se comunicar apenas com o grego. Agora, o grego ele está lá do outro lado. Agora, tem persa nas cidades-estados gregas. Então falar para o grego não é uma coisa que faz tanto sentido. E o imperador, né, os oficiais do Império Macedônio, as pessoas que pensavam as estratégias do Império Macedônio, elas criavam dessa maneira, elas pensavam dessa forma. Precisava ser algo que alcançasse a todos. E ao alcançar a todos, né, nós precisamos perceber que esses homens se encontravam diante de uma pergunta. Qual pergunta? Uma vez que a polis, que era o que sustentava a minha vida, que dava o meu ideal de felicidade, o meu ideal de bem, como nós vimos na aula passada do Aristóteles, a eudaimonia, né, a cidadania, uma vez que a polis era esse sentimento de unicidade que era estendida a todos os gregos e ela não existe mais, a pergunta que para sobre todo homem é: qual é o meu destino no mundo complexo? Porque o meu destino anteriormente era o destino que a polis poderia providenciar, a contemplação da paz e do bem. Né? Ou seja, experimentar a paz e contemplar o bem, que só a polis poderia proporcionar. Só que a polis agora não existe mais. Agora o que existe é o império. E o império ele coloca as decisões políticas muito distante de mim, cidadão comum, pessoa comum. Então, qual é o meu destino? Qual é o meu destino num império tão complexo, tão grande, num mundo tão vasto? O meu destino, vão dizer eles, né? Uma vez que o indivíduo não se via mais ligado à polis, qual identidade ou fator de pertencimento poderia preencher esse vazio? Como eles vão passar então a se compreenderem? É essa pergunta que a gente tem que responder. E é isso que vai trazer para nós o início da filosofia helenística. Então, eles colocam assim para eles, né? Que no mundo vasto e sempre distante dos indivíduos, era necessário manter os indivíduos eticamente independentes. Cada indivíduo deverá, então, nesse mundo complexo, nesse mundo vasto, nesse mundo onde a polis não explica mais os nossos sentimentos de identidade, as nossas formas de unicidade, cada indivíduo deverá ser independentemente ético. Ou seja, cada um vai responder à sua ética. É a única forma que nós temos de providenciar o bem e a paz entre as pessoas que convivem no mesmo lugar. Se a gente está pensando em ética, então a gente está pensando no modelo proposto por Aristóteles, que é qual? É quando nós submetemos os nossos sentidos, quando nós submetemos os nossos sentimentos ao domínio da razão, os nossos instintos ao domínio da razão. É aí que passa a existir ética. Só que se eu sou independentemente ético, né, de modo que eu posso alcançar a felicidade sem o auxílio da polis, qual será o critério ético que vai me auxiliar? Porque o critério ético do Aristóteles não faz mais sentido, né? A justa medida encontrada na polis com cidadania, esquece. Isso não faz mais sentido, porque a polis não existe mais, cara. A polis não tá mais presente, agora é o império, mano. Ferrou. Quais serão, perdão, os critérios éticos que eu vou eleger para mim, indivíduo, que irão me auxiliar na busca da felicidade enquanto eu vivo a minha vida, que vão providenciar felicidade para minha vida através das minhas ações, né? E aí, ao lutarem pela tranquilidade de espírito, pelos alívios dos muitos conflitos que os cercavam, os pensadores helenísticos ofereciam respostas, cara, para as questões mais complexas da sociedade, através do quê? Do quê? De 4 correntes filosóficas: estoicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo. Essas correntes filosóficas, elas vão cumprir o papel de orientar os indivíduos na busca da felicidade através das suas ações. A busca da felicidade através das suas ações é o que nós denominaremos ética. O período helenístico, filosoficamente falando, é esse período onde todas essas 4 correntes estarão intrinsecamente preocupadas, muito boladas em entender e desvendar, né, caminhos possíveis aos homens no qual as suas ações poderiam conduzi-los à felicidade. Então isso é importantíssimo pra gente, beleza? É essa mágica que acontece. Quando você tira a cidade,
você tira aquilo que havia de mais importante para o homem grego. E agora, então, uma vez que não existe mais a cidade, que a ética aristotélica não faz mais sentido, precisamos de uma nova resposta ética. Como orientar a vida do homem, como orientar as suas ações para alcançar a felicidade através de teorias, através de pensamentos que fizessem sentido. Teremos 4 respostas possíveis: estoicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo. Perceberam? Se você já sabe alguma coisa sobre isso, para pensar e refletir aí agora. Cara, o estoicismo é uma proposta de vida, o epicurismo é uma proposta de vida. O estoicismo fala sobre as perturbações, o epicurismo fala sobre a felicidade e os prazeres, né? O cinismo fala sobre viver de acordo com a sua natureza. O ceticismo fala sobre a dúvida, duvidar daquilo que te alcança. Olha só, tudo isso tem a ver com as ações humanas e com meios pelo quais, através da ação humana, o homem poderá ser feliz. Então eu preciso organizar, né, aí um quadro na minha cabeça, e isso eu digo para você, vestibulando, vestibulanda, organize um quadro na sua cabeça onde cada uma dessas 4 correntes que nós vamos ver nas próximas aulas se revelarão uma forma, né, desses homens alcançarem a felicidade através das suas ações num mundo complexo, num mundo onde ele se sente distante, num mundo onde a polis não lhe dá sentimento de segurança, não é a segurança que ele pode encontrar como forma de alcançar a paz e de contemplar o bem. Agora ele tem que fazer isso por si só. E como é que o homem, de maneira individual, vai conseguir fazer isso? Teremos 4 respostas possíveis. Tudo bem? Beleza? Então nós tivemos aqui, estou voltando aqui a minha colinha, né? Nós tivemos aqui 3 objetivos e nós cumprimos, né? O que significou a dominação alexandrina, então essa mistura que o Alexandre causa, né? Essa ideia de cosmopolitismo, de universalismo que ele propõe. O que foi o período helenístico é o período, então, em que os cidadãos atenienses, cidadãos e gregos, né, de diversas cidades e estados gregas, se veem desamparados, se veem jogados ao nada, digamos assim, beleza? Se veem sem aquilo que os unia anteriormente, que era a polis, então vão precisar de novas respostas para a sua busca da felicidade, para a maneira pela qual eles vão definir suas ações, e aí nós chegamos na forma como isso impacta a filosofia. A filosofia helenística, então, será o homem pensando as suas ações, será o homem pensando a sua conduta e tentando encontrar um caminho de alcance da felicidade de forma individual, sem depender do coletivo, sem depender da polis, dependendo apenas de si mesmo. Tudo bem? Pessoal, eu espero que tenha sido uma viagem em tanto, é muito maneiro estudar isso e casa muito, né, com diversos momentos em que nós vivemos, beleza? Diversos momentos na história que virão pela frente. Os gregos, eles são fantásticos. E o período helenístico é muito maneiro, é muito frutífero. Tudo bem? Na próxima aula, então, nós veremos cada uma dessas escolas, né? Beleza? Dessas escolas filosóficas. Revisando mais uma vez. Epicurismo, estoicismo, ceticismo e cinismo. EECC, né? Epicurismo, estoicismo, ceticismo e cinismo serão as 4 escolas predominantes do período helenístico. Beleza? Período clássico, então, nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Não, vamos voltar, né? Período pré-socrático. Nós temos as escolas, né? As escolas dos Eleatas, aquela coisa toda, Heráclito, Parmênides, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro e tal, os pré-socráticos. Entre os pré-socráticos e os socráticos existem os sofistas ali com uma postura meio duvidosa, né? Os socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e após Aristóteles nós teremos os helenísticos. Tudo bem? Beleza? Isso precisa ficar muito claro pra gente. Eu espero que você tenha curtido essa aula. Eu espero muito o seu comentário aqui embaixo. Quero muito que você curta. E se você curtiu, valeu a pena, se você acha que o conteúdo foi diferente, manda para um amigo, manda para uma amiga que está passando pelo vestibular, tá? Eu tenho certeza que ele vai curtir. Galera, beijo do Gusmão. Tamo junto sempre. Qualquer parada eu tô aqui. Valeu!